E aí, pessoal? Eu sou o Renato Quintiliano. Essa é a primeira série do canal. E para essa série, eu decidi mostrar algumas partidas que eu considero bastante instrutivas, são partidas muito famosas e algumas das minhas preferidas. Mas eu também considero elas partidas instrutivas e muito importantes para aprender vários conceitos do xadrez. Portanto, eu decidi chamar essa série de Partidas que todo enxadrista deveria conhecer. Na partida de hoje, apesar de eu já ter em mente algumas partidas legais que eu queria mostrar nessa série de vários jogadores, eu decidi repetir um jogador. Então a gente vai ver uma partida de um jogador que já apareceu na série, partidas que todo enxadrista deveria conhecer. E hoje a gente vai repetir o nosso herói da partida anterior, Adolf Andersen. Sim, a gente vai ver mais uma partida do Anderson. Pra quem já tá acostumado, pra quem viu a aula passada, já sabe o tipo de partida que vai ser. Quem não viu, eu recomendo que assista, que ficou bem legal. A partida da aula passada sobre a Imortal. Pode clicar por aqui, acho que vai aparecer em algum lugar, não sei onde, talvez embaixo. Enfim, ainda sou novo nisso aqui. Mas aí você pode ver a partida que a gente analisou na semana passada. Hoje eu quero mostrar uma outra partida bastante famosa do Anderson. Na semana passada a gente viu a Imortal. Essa partida ela é chamada de Sempre Viva, a tradução literal, né? Evergreen em inglês. Mas é uma outra partida que eu acho muito legal. Eu particularmente gosto até mais dela do que da Imortal. Tem gente que prefere a Imortal, mas eu gosto mais dessa partida que a gente vai ver. Ela foi jogada em Berlim, 1852. Partida Anderson do Fresne. Jean do Fresne era um pupilo do Anderson e era um jogador forte da época. Mais uma vez temos o nosso gênio das combinações aqui de brancas. Dessa vez já não foi Gambito do Rei, igual na partida contra o Chieseritzky. Foi uma italiana. E agora jogou com B4. O Gambito Evans já era moda nessa época. Até hoje em dia ainda tem muita gente que joga Gambito Evans, né? Mas nessa época, junto com o Gambito do Rei, com vários outros gambitos, era uma das linhas mais jogadas. Naturalmente, as pretas aceitam. C3. E aí o bispo foi para A5. Essa é a linha defensiva clássica. Hoje em dia, Bispo E7 também é uma outra opção. Mas Bispo A5 ainda é o mais jogado. E eu já quero que vocês pensem agora, já nessa posição. Como que vocês acham que as brancas devem jogar depois do Bispo A5? Bom, para quem já viu algumas partidas antigas, ou modernas, ou para quem conhece o Gambito Evans, o lance aqui não é nenhum segredo. Mas, vou mostrar, vai. O lance aqui é D4. Como eu já falei um pouquinho, mas nunca é demais repetir, quando a gente tá vendo gambitos, que são aberturas que tem como característica principal sacrificar peões, normalmente em troca de desenvolvimento, a gente tá falando de tempo de desenvolvimento. Então o lado que sacrifica, ele tem que jogar da forma mais ativa possível, antes que o adversário consiga sacar as peças. Por exemplo, se as brancas jogam rock, aí as pretas têm tempo de fazer D6, D4 e bispo B6 aqui é a melhor resposta. E aí as pretas não têm nenhum problema para continuar desenvolvendo. Mas D4 direto já ataca o centro, né? E também abre o bispo. E não menos importante, abre a coluna D. Então foi E por D4. Hoje em dia, D6 é o mais jogado. Mas aí dama B3, que ataca F7, e dama D7. Isso aqui tem bastante teoria. Mas as pretas conseguem resolver os problemas da abertura jogando assim. Mas tem bastante teoria. Então foi E por D4. E daí, roque. Não se preocupa com o peão de C3 aqui, o branco, porque o mais importante é pôr o rei em segurança e tirar as peças. Não só porque isso era um princípio básico da escola romântica, né? Da escola italiana, que eu falei um pouquinho na partida anterior, que era do Anderson também. Mas porque quando você está jogando pelo desenvolvimento, quanto mais rápido você colocar seu rei longe do centro, né? Fazer o rock, mais rápido você consegue levar suas peças para explorar o rei adversário. Bom, aqui as pretas tentaram retardar um pouco o desenvolvimento do adversário, mas também dificultar o domínio do centro com D3. D por C3 parece arriscado. Dama B3, dama F6, E5. Isso aqui até chegou a ser jogado em algumas partidas. Não pode tomar o peão em A5 que tá caindo F7. Então dama G3, cavalo. Aí pega o peão de C3 mesmo, e quando o cavalo E7, bispo A3.
mantém uma boa iniciativa das brancas, com uma ideia como cavalo D5 aí nos próximos. Isso aqui ainda parece um pouco desagradável para as pretas. Então jogou D3. Mas agora, mais um momento para vocês pensarem aí como Anderson. Jogam as brancas. Naturalmente, o nosso amigo aí, nosso gênio, ele não estava preocupado com capturar o peão de D3, né? Nem com a dama e nem com o bispo. Até porque o peão de D3 já é meio morto, ele vai cair uma hora ou outra. Ele jogou aqui dama B3. E é importante, pressionando o ponto F7. Eu já falei isso em algumas aulas passadas, mas o ponto F7 na abertura é o ponto mais frágil da posição das pretas. Por quê? Porque esse peão ele é defendido apenas pelo rei. Então o jeito mais fácil de chegar no rei inimigo é por F7. Então, em vez de capturar o peão de D3, o Anderson está interessado num peão muito mais importante ali, o de F7. Dama F6. E aí ele seguiu com E5. Não dá pra tomar em E5, né? Se cavalo toma e dama toma bispo F7, já parece ruim. O rei aí vai ter que ficar no centro. Então, dama G6. E aí ele faz um lance aqui mais ou menos tranquilo, torre 1. Uma ideia simplesmente para dificultar o jogo das pretas. Fica difícil de jogar D6, por exemplo. Com a torre na coluna E, né? Então não tira esse bispo. Bom, aqui jogou cavalo E7. Faz sentido, né? O cavalo não tem a casa F6. Bispo A3. E agora, jogou um pouco errado aqui. Quer dizer, o do Fresno ele fez um lance que se encaixa no estilo da época, né? Ele fez B5. A gente viu um B5 parecido na partida Anderson Kieseritzky no Gambito do Rei, né? Que entregava o peão de B5 pelo desenvolvimento. Aqui até faz um pouco mais de sentido, mas não é o melhor lance para as pretas. O melhor lance seria D5. Depois de E por D6 e C por D6, ele tá pronto para fazer rock, e aí tem uma chance das pretas conseguirem soltar as peças. Mas é preciso jogar dessa forma, porque se faz rock direto, cavalo BD2, bispo B6 ameaça cavalo A5, mas dama B1. E aí depois vai jogar bispo toma D3, e ainda assim as brancas mantêm uma vantagem nessa posição. Porque não é fácil de desenvolver as peças pretas, principalmente as que estão na primeira fila ali, as torres e o bispo de casas brancas. Então ainda tem uma compensação legal pelo peão sacrificado. Mas era a melhor chance. Ou rock ou D5. O B5 devolve o peão, já falei um pouco isso do estilo da época, né? Os dois lados sempre jogavam sacrificando e vendo quem atacava primeiro. Então dama B5, torre B8, dama A4. Só que agora tem um outro problema, né? As pretas não podem fazer rock. Se roca, toma em E7. E aí vai cair o bispo de A5. Então jogou bispo B6. Agora, o Anderson, ele não precisa mais se preocupar com... Na verdade, ele ainda tá com um peão a menos. Mas o de D3 ali a gente meio que não conta, né? Ele vai cair cedo ou tarde. Então ele continua desenvolvendo. Cavalo BD2. Aqui foi bispo B7. E aí jogou rock. Quer dizer, se jogasse rock, cavalo E4, seguido de bispo D3, ainda é agradável para as brancas, porque a dama fica exposta, né, em G6. Mas jogou bispo B7. E aí ele trouxe o cavalo para E4. Segundo o Lasker, que foi o segundo campeão mundial, travei aqui lembrando, as pretas deveriam ter jogado D2, devolvido esse peão à força, né? Forçado as brancas a tomarem o peão para o cavalo voltar e aí fazer rock e tá no jogo, com chance de sobreviver porque pelo menos desenvolveu todas as peças. Porém, o do Fresne jogou dama F5, que é um lance um pouco estranho, mesmo porque depois de bispo D3 já tá ameaçando ou cavalo F6 ou cavalo D6 ganhando a dama, e tem que jogar com essa dama de novo. Então jogou dama H5. Nesse momento, o Anderson percebeu que ele já tinha recuperado o peão sacrificado na abertura, o material tá igual, mas ele tem todas as peças desenvolvidas. Então é hora de tomar uma ação concreta. Então eu quero que vocês pensem como vocês jogariam de brancas agora. Bom, as
brancas têm todas as peças desenvolvidas, menos a torre de A1, né? As pretas têm todas as peças desenvolvidas, menos o rei. A gente viu uma situação parecida com essa em partidas do Morph, em partidas do Steinitz também, no começo da série. A única coisa aqui é que o rei das pretas ainda tá no centro. Então, o Anderson aqui ele se guiou por essa lógica e pela criatividade dele também, que a gente já sabe que era uma coisa impressionante, a visão tática e a criatividade do Anderson. Ele percebeu que ele tinha que explorar esse rei no centro, o mais rápido possível. Então aqui ele jogou cavalo F6. O primeiro golpe, chega a primeira pedrada na posição. É interessante perceber o seguinte. No livro do Kasparov, esse livro aqui, ó, que eu mostrei também na aula passada, deixa eu ver se vocês estão vendo. Meus Grandes Predecessores, volume 1. Ele dá 2 pontos de exclamação e 1 ponto de interrogação para esse lance. É uma pontuação que não existe no xadrez, né? Só existe 2 pontos de exclamação. Ele diz assim que ele coloca 2 pontos de exclamação pelo brilhantismo, pela criatividade, né? Pela coragem, e 1 de interrogação porque esse não é o melhor lance da posição. Quando analisaram, alguns campeões mundiais analisaram essa partida, eles perceberam que tinha um ganho bem simples para as brancas, começando com o cavalo G3. Que vai acabar prendendo essa dama porque ela tá cercada pelas peças brancas, né? A dama que tá numa situação que ela vai ficar presa cedo ou tarde. Por exemplo, dama H6, bispo C1, única casa pra dama que é E6, bispo C4. E aí se a dama continua fugindo, pra G6, cavalo H4. Pode ver, aí pode pausar e ver que ela tá sem casa, dama G4 é a única e leva bispo F7. Cai a dama. Então ele poderia ganhar muito mais simples. Só que também o Kasparov diz o seguinte, se ganhasse de um jeito mais fácil, se tivesse ganhado a dama dessa forma, por exemplo, a gente não estaria analisando essa partida, ela não seria tão famosa. Cavalo F6 é o início do que torna essa partida bem famosa, do que fez ela ela ganhar o nome de Sempre Viva, uma partida sempre viva, que é sempre bonita de se ver. G por F6, E por F6. As brancas conseguiram abrir a coluna da torre. Então, não foi nem bem um sacrifício de peça, né? Porque ele vai recuperar a peça em E7 e tá buscando atacar diretamente o rei preto. Aqui, as pretas acertaram a melhor jogada, que é torre G8. Que é a última esperança das pretas é lançar um contra-ataque na coluna G. Criar um contra-ataque em cima do rei branco. Essa é a única esperança das pretas aqui nessa posição para não perder rápido. E esse é outro momento que eu quero que vocês pensem aí como vocês jogariam no lugar do Anderson. Essa posição, por si só, ela já é uma coisa assim que vale a pena você apreciar, né? Você pensar um pouco com calma e tentar entender as sutilezas. Porque as brancas têm 2 formas de recapturar o cavalinho E7. Mas qual que é a grande qualidade dos jogadores de ataque, de bons jogadores de ataque, né? Eles conseguem manter a calma em posições tensas e procurar jogadas que aumentam a pressão do ataque. Nem sempre essas jogadas são as mais óbvias. Então, eu gosto muito da forma como o Anderson constrói o ataque dele nessa partida. Porque a gente fica desesperado e já quer recuperar o material quando você sacrifica. Então a gente já quer jogar bispo toma E7, ou o peão toma E7. Mas aí você esquece que as pretas também têm umas ameaças como dama por F3 nessa posição. Por exemplo, depois de bispo toma E7, dama F3, não tem descoberto nenhum aqui. Nenhum descoberto vai levar a nada. Né? Tira o bispo, rei D8. E por outro lado tá caindo F2 e G2 agora. Então, quer dizer que as pretas também têm algumas ideias. Mas o Anderson, nessa posição, ele faz um lance surpreendente. Ele joga torre D1. É uma jogada bonita, porque ele não se preocupa em recuperar a peça que ele acabou de sacrificar, em vez disso, simplesmente traz mais uma peça pro centro. Agora ele tem todas as peças pressionando o centro das pretas, né? Pressionando a posição do rei, a dama aqui. E nós veremos que as outras peças brancas também vão participar desse ataque. Mais tarde, bispo E4 foi mostrado que é o lance correto, aqui que é o melhor. Torre AD1 não é a melhor jogada para as brancas. Mas, de novo, é isso que torna essa partida bonita. Ela pode não ser tecnicamente perfeita, como a Imortal. Mas a forma como Anderson conduz o ataque é muito artística, é muito bonita. E as pretas jogaram dama por F3.
sem olhar pra trás aqui. Mais tarde, né, depois de 150 anos de análises, que essa partida também foi analisada por várias gerações, por vários campeões mundiais, por vários jogadores fortes da elite, muita gente analisou e aí descobriram que Torre G4 era a melhor defesa das pretas. Aí, assim como na Imortal, tem uma tonelada de análises que eu não vou colocar aqui para o vídeo não durar 5 horas, mas duraria se eu fosse mostrar tudo que já analisaram nessa partida. E descobriram que com o jogo correto dos dois lados, o resultado mais provável é um empate, é uma igualdade aí. Mas, vamos ver o que aconteceu, né? Que é mais legal e é mais bonito. As pretas jogaram dama por F3 e aceitaram o desafio aí. E agora, hora de calcular, jogam as brancas. Bom, o primeiro lance ele não é tão difícil, eu acho, da sequência. Porque aqui tá ameaçando mate em F2 e G2, né? Tá atacando sem parar o rei branco. Tá levando mate o branco se não tiver nenhum lance. Então, tem que ser torre por E7 que é cheque. Naturalmente. E as pretas retomaram. Só que isso permite mais uma vez um daqueles arremates espetaculares a la Anderson. Então quem ainda não tinha pensado no torre 7 pode calcular agora. Jogam as brancas e ganham. Bom, continua levando todos os temas, né? Continua levando todos os mates. Então, mais uma vez, eu acho que não é tão difícil de encontrar a resposta. É isso mesmo que você viu. Dama por D7. Essa era a ideia por trás de torre de AD1, quando o Anderson puxou aquela torre para D1. Ele estava preparando exatamente esse arremate. Torre por E7, cavalo E7, dama por D7. E aí quando o rei toma, bispo F5, cheque duplo, com a torre e o bispo. E esse rei não tem casa. Se ele sobe, se ele vem para C6, bispo D7. Olha que mate bonito. A torre e os dois bispos cercam o rei aí. Eu acho que esse seria mais bonito, né? Do que a continuação que tem como oficial da partida. Porque a continuação da partida é rei E8, daí bispo D7, rei F8 e bispo toma E7. Mas a partida, de qualquer forma, é um arremate bem bonito. E ela ficou muito famosa também e ficou conhecida como a Sempre Viva. Essa é uma outra obra de arte do Anderson, né? Mestre alemão, que a gente conheceu na aula anterior. Mas eu gosto bastante dessa partida porque eu acho que ela tem menos erros até do que a Imortal. E a forma como o ataque é construído é de um jeito mais lógico, assim. Não, é menos criativo, mas é muito criativo ainda. É menos doido, né, do que a partida anterior, mas é de um jeito muito criativo ainda. É uma partida muito legal. E é interessante ver que, mesmo com a melhor defesa das pretas, ainda assim perderia se jogasse rei D8. Porque agora seguiria torre por D7. Só mostrar essa análise aqui pra vocês. Não pode tomar a torre, né? Se rei D7, ele tem bispo F5 de novo, a mesma ideia. O rei tem que voltar pra E8. Bispo D7. Agora não dá mate, mas bispo C6 ganha a dama e vai dar mate em poucos, né? Vai dar mate do mesmo jeito daqui a pouco. E se joga rei C8, agora o lance que ganha é torre D8. Ele entrega a torre do mesmo jeito. Se torre por D8, G por F3. Não tá cravado mais o peão de G, ganha a dama. Se rei por D8, bispo E2. Dá cheque. E vai pegar a dama. Mas o mais legal é que, se joga cavalo D8, as brancas têm a mesma ideia da partida. Dama D7. E aí quando o rei toma, bispo F5 mais uma vez. Se rei E8, bispo D7 já é mate. Se rei C6, bispo D7. Então, as análises também mostram que em muitas variantes tem ideias táticas bem bonitas dessa partida. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa dobradinha do Anderson, né? No partidas que todo enxadrista deveria conhecer. Mas essa partida anterior, elas são muito famosas. Elas têm um valor histórico grande, como eu já disse. São partidas que mostram o lado artístico do xadrez, né? Como durante uma partida prática, assim, podem surgir verdadeiras obras de arte. E são relíquias aí da escola romântica, né? Da escola romântica, com os gambitos, com os sacrifícios, arremates espetaculares. E isso torna essas partidas bem legais. O Anderson acabou sendo superado depois pelo Morph. O Morph foi o primeiro jogador da nossa série. Quem ainda não assistiu o vídeo dele pode clicar por aí, em algum lugar. Embaixo, talvez. E assistir a primeira partida da série.
partidas que todo enxadrista deveria conhecer. Mas o Anderson foi superado porque, como você pode ver naquela partida do Morph, o Morph já era um jogador que fazia combinações com bases posicionais mais corretas, né? Ele já era um jogador que entendia mais o posicional e as combinações dele eram muito mais fundamentadas, assim, e davam mais certo. Então ele acabou superando o Anderson, que não conseguiu fazer esses prêmios de brilhantismo contra o Morph. Mas, sem dúvida, é um jogador aí que cravou seu nome na história do xadrez com essas duas partidas. E por isso ele tá na nossa série Partidas que todo enxadrista deveria conhecer. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like aí, se inscrever para receber mais conteúdo. Acompanhem a série, vejam aí mais partidas que tem no canal. E é isso, a gente se vê na próxima.